Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco. Neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo vai a campo sem Eric Pulgar, que é o único desfalque confirmado para o jogo. O Flamengo ainda tem as dúvidas do Alexandro e do Jorginho. Saul sentiu dores na sexta-feira, depois de uma pancada no jogo contra o Estudiantes na quinta, porém, treinou normalmente no sábado e está à disposição do técnico Felipe Luiz, na lista de relacionados. Então é um Flamengo que não tem nenhum desfalque por suspensão e tem praticamente todo o elenco à disposição do técnico Felipe Luiz. Então, a provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Vasco começa, é claro, como sempre, com o goleiro Agustin Rossi ali no time titular. O Rossi, que é incontestável, nem se entra em debate a presença dele na provável escalação. E aqui a gente já tem a primeira dúvida na provável escalação do Mengão. Varela ou Emerson Royal? Ângelo, não é a sua opinião, mas sim o que a gente acompanha dos trabalhos do Felipe Luiz. Quem você acredita que deve compor a escalação? Não, na minha opinião, eu acho que ele vai de Emerson Royal, tá? Eu acredito que ele possa dar essa minutagem ao Royal aí, já que o Varela jogou 2 jogos seguidos, né? Eu acredito que ele vai de Emerson Royal, sim. Mas é aquilo, né? Quem decide é o homem lá, o Filipinho, mas acredito que seja o Emerson Royal. Cara, ô Ângelo, levando em consideração que o Flamengo vai jogar só na quinta-feira, a gente está falando de segunda, terça, quarta e até mesmo amanhã e à tarde da quinta-feira, o Felipe Luiz ele entende que esse tempo é um tempo suficiente para a recuperação dos jogadores. Então, se o jogo contra o Estudiantes no meio de semana fosse na quarta ou até mesmo na terça-feira, aí eu acreditaria que o Felipe pouparia o Varela. Mas sabendo que o Felipe entende que essa recuperação de 4 dias e meio é suficiente para o jogador, eu acredito que ele vai de Varela. Não vejo que o Felipe Luiz vai poupar ou preservar o Varela desse jogo contra o Vasco. Até porque o Varela jogou muito bem contra o Estudiantes. Então, levando em consideração a provável escalação, vejo que o Felipe Luiz ele vai de Varela, tá? Vou colocar o Varela aqui na lateral. Dupla de zaga, vamos lá, de opções. Tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Lembrando que o João Vitor, zagueiro da base, foi liberado pelo Flamengo para poder jogar pela Seleção Brasileira Sub-20. Então aqui não tem mistério, né, o Ângelo? É a dupla Leléu. É a dupla Leléu neles. Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, sem Alexandro, na provável, não vamos colocar o Alexandro, tá? Entre Ayrton Lucas e Matias Vinha, aí fica a opção pelo Ayrton Lucas, né? O Felipe Luiz já deixou isso bem claro, né, o Léo, que existe uma hierarquia, né? E nessa hierarquia o Ayrton Lucas ele tá à frente do Matias Vinha. Boa. Meio de campo do Flamengo para o jogo contra o Vasco. Vamos lá, meio de campo do Mengão. Lembrando, Jorginho ainda é dúvida, tá? Meio de campo também sem Eric Pulgar. Aí, as opções que sobram são... Olha só as opções do meio de campo. A Arrascaeta fica mais à frente, daqui a pouco a gente bota ele. Everton Araújo, Nico de la Cruz, Alan e Saul Níguez. A dupla, a princípio, até que nada mude, até que nada modifique o pensamento do Felipe, deve ser Saul Níguez aqui de um lado e o outro Nico de la Cruz. Lembrando que o Jorginho está de fora. Dificilmente, Ângelo, dificilmente o Felipe deve botar aí o Everton Araújo ou o Alan ao lado do De La Cruz ou até mesmo do Saul, né? Dificilmente, né? Eu acredito que esse meio campo aí é o provável mesmo, Léo, porque já com a dúvida do Jorginho, então a vaga é do Nico de la Cruz, por essa hierarquia que o Felipe Luiz ele preza, né? Boa. E aí, mais à frente, fazendo a função do camisa 10 e, de fato, camisa 10 do Mengão, Arrascaeta. E aí esse trio de meio de campo que habla, né? Saul, Nico de la Cruz e Jorge Benedetti de Arrascaeta. Na ponta direita, Luiz Araújo ou Gonzalo Plata? Lembrando que o Plata estava suspenso do jogo de volta, tomou aquele cartão vermelho injustificável, aquele erro de arbitragem ridículo, um dos maiores erros de arbitragem do futebol moderno que eu me lembre, mas o Flamengo conseguiu reverter com a Conmebol, ainda
já no dia seguinte, já na quinta-feira. Então o Plata vai jogar contra o Estudiantes em La Plata. Já pensou o gol decisivo para o Mengão do Plata em La Plata? Cara que teve o cartão revertido. Ah, que maravilha seria. E agora está à disposição do Flamengo para esse jogo contra o Vasco. Plata ou Luiz Araújo, Ângelo? Sem ficar em cima do muro, Gonzalo Plata, né, Léo? Por conta também das opções que o Felipe Luiz tem, a questão da hierarquia, como ele muito fala isso, eu acredito que é Gonzalo Plata neles. Gonzalo Plata de um lado e do outro lado tem as opções ali do Bruno Henrique, as opções do Everton Cebolinha, do Michael, que está ficando de fora, né, desse time do Flamengo, vai acabar sobrando também para o Samuel Lino, né? Então, Samuel Lino aparece ali na ponta esquerda. Dificilmente ele deve ir com Pedro e Bruno Henrique, né, Ângelo? O Léo, ali é Samulino mesmo, não tem muito para onde correr. Aí eu também acho que ele não iria com Pedro e o Bruno Henrique. Agora vamos lembrar uma coisa, hein? Clássico. Quem é o rei dos clássicos, o Léo José? É o BH, né? E aí é a dúvida que aparece aqui de centroavante. Pedro ou Bruno Henrique? Exatamente isso que eu ia te falar agora. A dúvida para mim tá aí. Entre Pedro e Bruno Henrique. Mas vamos aí à provável escalação. Você me falou da mudança, né, Léo? O que eu faria? E aí eu te falo agora. Eu iria de Bruno Henrique, Léo. Bruno Henrique, o cara da decisão. Cara da decisão. O Felipe Luiz, acredito que o Felipe Luiz, nesse jogo contra o Vasco, cara, aqui é uma dúvida mortal, né? Dúvida mortal, mas acredito que ele vai de Pedro. Eu não deixaria, eu deixaria o Pedro no primeiro tempo e o Bruno Henrique no segundo, né? Tá? Acredito que o Felipe Luiz ele vai de Pedro nesse jogo contra o Vasco. Até porque o Vasco, a tendência é que o Vasco fique um pouquinho mais recuado, fique um pouquinho mais na defesa, pelo menos no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, se precisar ir para frente, se precisar atacar, aí o Bruno Henrique entra no lugar do Pedro e joga no contra-ataque, para o Bruno Henrique decidir, tá? Então, acredito que aqui ele vai com o Pedro de centroavante. Então, provável escalação do Flamengo na tela, para você acompanhar aqui no Coluna do Fla, provável escalação do Mengão para o jogo contra o Vasco, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um desfalque apenas confirmado, por enquanto, apenas do Eric Pulgar. Então o Flamengo deve ir com, no gol, Agustin Rossi, linha de defesa com Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, dupla de volantes do Mengão, Saul Níguez e Nico de la Cruz, e na criação desse meio de campo, camisa 10 Arrascaeta, que vem jogando demais, fazendo uma temporada belíssima no Mengão. E aí na lateral direita, na ponta direita, Gonzalo Plata, ponta esquerda, Samuel Lino e centralizado, Pedro Guilherme. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Gostou da escalação? Deixe no comentário, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla e dá essa moral pra gente. Também se inscreva no canal Ângelo Furtado. Tem canal aqui no YouTube, né, Ângelo? Exatamente, Léo. Assim, primeiro falar da escalação, cara. Eu acho que tá de bom tamanho para ganhar do Vasco, né? Acho que esse time aí, se jogar 30% do que joga, ganha fácil do time do Vasco, que há 10 anos, Léo. Há 10 anos o Vasco não ganha do Flamengo. Desde 2006, olha lá, hein? 2006, quando foi colocado esse novo Campeonato Brasileiro com pontos corridos, né, cara? Olha o retrospecto, cara. O Flamengo, ele tem, né, a vantagem em um jejum, cara, que o Vasco ganhou em 2015, Léo. 2015 foi a última vitória do Vasco contra o Flamengo. E aí é para acrescentar mais a galera, né, da nossa enquete. Que o Vasco pode se considerar rival do Flamengo. Tá aí mais um combustível para vocês. Desde 2015, o Vasco não ganha do Flamengo. E, para mim, essa escalação aí é o suficiente, Léo. Lembrando que tem dúvidas na lateral ainda, né? Se a gente pode ter ali o Ayrton Lucas mesmo de titular ou
o Alexandro, vai ter a dúvida ali com o Guilherme Varela, se pode também, mas essa é a provável escalação